era uma igreja completa, né? A igreja de Antioquia era uma igreja completa. Tinha profetas, o verso 1, mais preciso, doutores, né? Homens preparados para servir a obra de Deus. E logo no verso 2 do capítulo 13, os irmãos percebam que servindo eles, então, eles estavam prontos para servir, eles eram servidor. Deus, ele conta com homens e mulheres que está pronto para servir. Isso é fundamental. Servir todo aqueles que queira se destacar ou aqueles que se destacam na obra de Deus, eles são verdadeiros servidores, servindo eles ao Senhor, jejuando e orando, jejuando e orando, e pondo-lhe as mãos. Aqui fala de homens que têm uma vida consagrada, uma vida separada para servir a igreja de Deus, jejuando e orando. Esta igreja, com todas as boas qualidades de pessoa que estava ao serviço dessa igreja, o Espírito Santo, ele fala na igreja. O verso 2 diz: servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem uma vazão para falar-lhes à igreja em Antioquia. O Espírito Santo, ele tinha liberdade de falar naquela igreja. Aquela igreja, ela abria espaço para que o Espírito Santo falasse. Disse o Espírito Santo, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Outro detalhe que eu abro um parênteses e faço questão de frisar, eu acho que é importante, que Deus conhece o teu nome. Deus sabe quem é você. Deus sabe aonde você mora. Deus conhece o teu endereço e sabe também as tuas necessidades. Conhece as tuas qualidades e, por que não dizer, que também as suas fraquezas. Mas aprove a Deus, aprove ao Senhor falar-lhes àquela igreja através do Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé e Saulo foi escolhido pelo nome e apresentado pelo Espírito Santo àqueles homens de Deus naquela igreja para servir a uma obra de urgência. Era uma obra que tinha urgência. Era uma obra, repito, que tinha urgência. Outro detalhe que nós precisamos considerar: que Barnabé e Saulo, eles estavam já servindo na Síria a igreja de Antioquia. Paulo, ou Saulo, mas depois Paulo, Barnabé, ele estava na matriz, Jerusalém, servindo a igreja.
sobre os cuidados dos apóstolos de Jerusalém e na escolha ou na necessidade de um obreiro para Antioquia. Então eles escolhem Barnabé, que quer dizer o filho da consolação, e Barnabé era um homem bom. A Bíblia faz questão de dizer-lhes que Barnabé era um homem que tinha muitas qualidades. No capítulo 4 do livro do Atos, lá em Jerusalém, Barnabé vende uma propriedade e oferta aos pés dos apóstolos, segundo a necessidade da igreja. Barnabé, ele tinha o coração aberto para servir a igreja. Então Barnabé é enviado à igreja de Antioquia, e logo que Barnabé está servindo a igreja em Antioquia, Barnabé busca Saulo, porque Saulo está em Tarso, está em Damasco, e ele busca Saulo e traz para Antioquia, para lhe auxiliar naquele trabalho, naquela igreja, trabalhar segundo a necessidade daquela igreja. Durante um ano, está no capítulo 11 do livro do Atos, eles trabalharam em Antioquia, junto com aquela igreja. Eles serviram aquela igreja no período de um ano. Vocês sabem que Saulo era perseguidor da igreja. O capítulo 9 do livro do Atos dos Apóstolos, quando Saulo ia para Damasco para perseguir a igreja de Deus, logo subitamente é um resplendor de glória, lhe alcança no caminho e ele cai do cavalo. Eu abro um parênteses e digo: todos aqueles que levantam contra a obra de Deus vai cair do cavalo. E quando cai do cavalo, já cai cego, espantado. Saulo viu um resplendor como de um sol. No capítulo 9, e dentro daquele resplendor de glória, pensando ele que iria a Damasco, aonde estava Ananias trabalhando para o Senhor, que iria continuar perseguindo a igreja de Deus. Mas Deus encontra com ele no caminho de Damasco. Ele cai do cavalo e uma voz brada do meio daquela glória e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E de frente com o aguilhão é ir de frente com a fisga do caçador. Vai sair ferido. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Quando alguém persegue a igreja, literalmente está perseguindo a Jesus. Então ele fica cego por causa da glória de Deus. É conduzido a Damasco e lá fica sem comer e sem beber, cego. Mas Deus conhece o endereço de Ananias. Deus sabe quem é você, Ananias. E Deus vai em Ananias, e Deus disse: Ananias, levanta, vai na casa de um homem, Saulo de Tarso, ele está cego, está lá orando, e vai lá e impõe as suas mãos, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu o escolhi, Ananias.
E Ananias disse: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, embora arrastando homens e mulheres, prendendo e coisa dessa natureza, como Estevão foi apedrejado aos pés de Saulo. Mas o Senhor disse para ele: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E Ananias foi, porque quem comanda é Deus, quem determina é Deus, quem dá ordem é Deus, quem está no controle é Deus. Ele derruba do cavalo, mas ele faz ficar cego, mas ele restaura e abre a visão de novo, e restaura o caído, e levanta o fraco, e põe-a para sentar com os príncipes do seu povo. Quando Ananias foi, ele chegou lá, e ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que te torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Logo caíram dos seus olhos como umas escamas, e ele recuperou a visão e já foi batizado. Lá em Damasco, Saulo se encontra, mas Barnabé pega Saulo e leva para Jerusalém. Os irmãos ficam temerosos em receber o perseguidor, que era perseguidor, mas ele explica o que aconteceu no caminho de Damasco, e eles fazem a obra. Mais tarde Barnabé é levado para Antioquia, e lá em Antioquia Barnabé busca Saulo e traz para estar ao seu lado. Durante um período aproximadamente de 1 ano, ele trabalha naquela igreja ao lado de Barnabé. Aí o Espírito Santo aprovou o trabalho deles ali na igreja de Antioquia. Eu tenho uma coisa para dizer para você: se você não servir aqui, você não serve para lá. Primeiro você serve aqui em Jerusalém. Jerusalém precisa de você. O seu pastor te convoca para algum trabalho, Deus sinalizou você, então não diga não para Deus. Quando o pastor fala, é Deus falando com você. É Deus te sinalizando para uma obra específica. Então serve aqui, porque o amanhã Deus tem coisa grande ali para você. Então aquela igreja, depois de 1 ano jejuando e orando, e tinha profeta, tinha doutores e pastores, eles jejuando e orando. Aí o Espírito Santo brada na igreja e disse: apartai-me para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Deus tem um caminho traçado para você. Deus tem uma obra traçada para você. A sua história está no currículo, e Deus está olhando para você, e a obra não vai parar, porque Deus tem um projeto para você. Esta igreja não perdeu a identidade. Primeiro, essa igreja orava. Essa igreja tinha ensinadores. Essa igreja estava sendo bem alimentada. Essa igreja tinha profeta. Tinha a palavra de Deus na igreja. Esta igreja jejuava, e o Espírito Santo falava na igreja. Ela não perdeu a identidade. É uma igreja que tem a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está chamando mais alguém. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se andamos e vivemos em espírito,
andamos também em espírito. Até uma visita que o pastor vai fazer, tem a hora certa que o Espírito leva ele, tem o dia certo, tem o momento certo, tem a palavra certa, tem o lugar certo. Não precisa atropelar o seu pastor, vai devagar, vai chegar a sua hora. Deus tem o seu momento para estar lá alguém na sua casa. A Bíblia fala que na segunda viagem missionária de Paulo, ele tentou ir pela Frígia, pela província da Galácia, foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, tentou ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Aí de noite Paulo vai deitar e Deus lhe dá uma visão, aonde aparece um varão, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois da visão, Paulo entende que o Senhor estava direcionando ele para a Macedônia. Então ele chega à Macedônia, e lá na Macedônia ele começa a pregar o evangelho à beira do rio, e o Senhor começa a operar milagre, porque é o Espírito Santo que tem o caminho geográfico para a sua vida. É o Espírito Santo que guia a sua vida. Ramandelabachou venabacai. É o Espírito Santo que conduz o seu pastor para te mandar, para te levar, para te orientar. É o Espírito Santo que faz milagre. É o Espírito Santo que dirige a igreja, o ministério, para honrar a sua chamada. O Espírito Santo trabalha. Efésios capítulo 5, versículo 18: não embriagueis com vinho. Aqui fala do vinho do diz-que-me-diz-que. Aqui fala do vinho da contenda. Aqui fala do vinho da cólera. Aqui eu falo do vinho da divisão. Aqui eu falo do vinho da fofoca. Esse vinho não pode estar no nosso meio. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmão, crente cheio do Espírito Santo é diferente. Quer ver o negócio? Quando é cheio, aonde põe dá resultado. Porque é cheio. Dá uma igreja, a igreja cresce. Põe na frente de um grupo, o grupo prospera. Põe num lugar, parece que não vai dar nada, o lugar explode, num sentido bem positivo. Porque é cheio do Espírito Santo. Às vezes não sabe nem ler direito, não sabe nem pregar muito, não tem muita teologia, não tem muita coisa, mas irmão, mas tem Deus, tem unção, tem graça, tem poder, é crente. Onde põe o pé, Jesus põe junto, e o negócio acontece. Amande shuri calabacei. O Espírito Santo está nesse lugar. Paulo fala à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, se não foge a memória, no verso 18: não extinguais o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar no altar, o Espírito Santo tem que estar na nave, o Espírito Santo tem que estar na sua casa, o Espírito Santo tem que estar lá no seu quarto, o Espírito Santo tem que estar no seu trabalho, o Espírito Santo tem que estar dentro do seu carro, o Espírito Santo tem que estar em você. Não apagueis o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo te levantar, deixa o Espírito Santo te conduzir. Aleluia, aleluia. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Paulo falou: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. De Espírito e poder. Poder fala de dinâmico, dinamite, explosão. Irmão, quando tem poder, é uma explosão. Eu conheço irmão que você não dá nada por ele. Eu conheço pastor que é quietinho. Fala: meu Deus, aí parece que não tem unção não. Mas quando parece um endemoniado, irmão, não precisa nem pôr a mão, só levanta o dedo, sai! Tem
graça, tem unção, tem poder, tem autoridade, tem graça, tem unção, tem poder e tem autoridade de Deus. É unção. Capítulo 3, versículo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala assim: o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do rosto de Moisés. E como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Nós estamos vendo na dispensação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está conosco. É o Espírito Santo que usa o pastor presidente. É o Espírito Santo que usa a diretoria do campo. É o Espírito Santo que usa as irmãs do círculo de oração. É o Espírito Santo que usa os pastores lá no seu campo de trabalho, lá no seu setor de trabalho, lá no lugar que você foi empossado e abençoado pela mão do seu pastor e do ministério. O Espírito Santo vai te usar lá, a igreja vai crescer lá, o trabalho vai prosperar lá, Deus vai abençoar lá, porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Eu aprendo aqui, quem dá crescimento é o Espírito Santo. Irmão, prega, o Espírito Santo vai convencer, ele vai encher a igreja, ele vai prosperar o trabalho, ele vai tocar nos corações, vai crescer em alma salva, vai crescer em patrimônio. As entradas de dízimos e oferta que mantém financeiramente a obra de Deus, porque a igreja é igual um avião, ela tem duas asas, tem o lado espiritual e tem o lado administrativo. Uma asa só a igreja não voa, ela precisa de duas asas para voar. Até o lado material, o Espírito Santo vai fazer prosperar lá. Você lembra o capítulo 5 de Atos? Barnabé no capítulo 4, ele vai lá, ele vende uma propriedade, porque Deus tocou em Barnabé, e ele deposita ao pé dos apóstolos em Jerusalém. Logo no capítulo 5, todos faziam isso, mas Ananias e Safira mentiu, não foi ao pastor da igreja matriz em Jerusalém, a Pedro, mas mentiu ao Espírito Santo, porque eles venderam uma propriedade, fizeram um bolado e um combinado, e mentiu ao apóstolo, e quando chegou lá, o apóstolo disse: não mentisse a mim, mas ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que rege a igreja dele, é o Espírito Santo que toma conta da igreja dele. Apocalipse capítulo 22, o Espírito e a esposa diz: vem. Quem ouve diga vem. Quem tem sede venha, e quem quiser toma de graça da água da vida. É o Espírito Santo que guia a igreja. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Há uma associação entre a igreja e o Espírito Santo e a igreja. Lembra do capítulo 14? Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Capítulo 10, Pedro tem a visão através do Espírito Santo para pregar na casa de Cornélio. Mas na casa de Cornélio, Cornélio recebe a visão que Pedro viria e ele deveria receber. É o Espírito Santo que trabalha nas entrelinhas. Deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo cuidar, deixa o Espírito Santo mover o céu pela sua vida. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Jesus deu mandamento aos discípulos do capítulo 1 de Atos pelo Espírito Santo. No capítulo
8, capítulo 1, versículo 8, receberei a virtude do Espírito Santo. No capítulo 2, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Aí do capítulo 2, a igreja permanecia na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e o Senhor operava maravilha através dos apóstolos, através do Espírito Santo. Pedro prega cheio do Espírito Santo, e quase 3.000 almas se convertem e recebe o batismo em água, porque o Espírito Santo estava salvando, o Espírito Santo está operando. No capítulo 3, o coxo na beira do templo, mas Pedro ia na hora nona, que é às 3h da tarde, orar na igreja, cheio do Espírito Santo, e o coxo é curado, porque o Espírito Santo estava usando Pedro. Perca tudo na sua vida se o vento vir, mas não perca a unção. Você não pode perder a unção. A unção vai fazer a diferença. O capítulo 41 dizia: Faraó, acharíamos um homem como este? Deus está procurando alguém. Deus está precisando de alguém que tem o Espírito de Deus, e que Deus fez saber todas essas coisas. Mas José não deixou Deus para trás. José colocou Deus na frente. Ele disse para Faraó: isto não está em mim, mas Deus dará uma resposta de paz a Faraó. Deus tem uma solução. Pode ser o maior problema que você está passando na sua congregação, mas Deus tem uma solução, mas Deus tem uma saída, mas Deus tem uma resposta, mas Deus tem uma vitória. Deus tem um caminho aberto no meio do mar. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder do Espírito Santo que opera em nós. É o Espírito Santo. O capítulo 4, verso 31, e tendo orado, moveu o lugar onde estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava a palavra de Deus com ousadia. O capítulo 5, morre gente por causa que mentiu ao Espírito Santo. No capítulo 6, a separação de obreiros para servir e auxiliar os apóstolos no ministério. Escolhei 7 homens de boa reputação, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Até na porta precisa ser cheio do Espírito Santo. Até para estar na recepção precisa ser cheio do Espírito Santo. Era cheio do Espírito Santo. Capítulo 7, Estevão foi apedrejado, morto, mas era cheio do Espírito Santo e de sabedoria, de maneira que ele viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. E ele diz: perdoa esses que me apedrejam, porque eles não sabem o que fazem. Estevão era cheio do Espírito Santo. O capítulo 8, no luto da morte de Estevão, o obreiro que morreu na perseguição da igreja. Mas a igreja fazia esse grande luto naturalmente. Mas Filipe é levado na perseguição, é levado para Samaria. E quando ele chega em Samaria, ele era cheio do Espírito Santo. Sabe que Filipe foi um bom diácono, cheio do Espírito Santo. E mais tarde ele é evangelista. E Filipe tinha filhas, profetiza. Porque a casa de Filipe era uma casa aonde o Espírito Santo trabalhava. O Espírito Santo trabalhava. Show. Eu vou fechando a palavra. Não perca a unção, porque é a unção que vai fazer crescer o trabalho das suas mãos. É a unção que vai fazer ter diferença. É a unção que Deus vai mover os céus.
É através da unção. A unção muda o cenário. A unção muda o cenário. Deus é poderoso para te garantir a vitória. Mas não perca a unção. A unção. É a unção. É a unção. É a unção. Ela faz a diferença. No Salmo 51, Davi diz: Senhor, não me afaste da tua presença. Eu quero ser íntimo do Senhor. E não retira de mim o teu Espírito Santo. Pode tirar o trono, pode pegar a cadeira, pode pegar tudo, mas não tira de mim a tua unção. É a unção. É a unção. Prega na unção no ano de 2025, igreja. Ore na unção. Pastoreie na unção. Preside na unção. Administre na unção. Porque Deus fará coisas grandes nesse campo de Adamantina, nesse próximo ano, antes dele buscar sua igreja, através da unção. É a 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 unção que faz a diferença. Capítulo 6, Gideão venceu mais de 187 mil samurais com unção. 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 Veio 32 mil numa pegada. Mas quando Deus está no negócio, Ele tem o controle da situação. Ele diz para Gideão: manda os covardes voltar para trás. Voltaram 22 mil. Ficaram 10 mil. Deus falou para Gideão: é muita gente contigo nessa guerra. Não precisa de tudo isso, porque não é o braço de carne, mas é a minha mão que vai te dar vitória, Gideão. Leva para o rio. A peneira de Deus é tremenda, irmão. Nem todo passa na peneira de Deus. O crivo de Deus é um negócio tremendo. Às vezes nós passamos no crivo do homem, mas no crivo de Deus é diferente. E o crivo de Deus vai mostrar no processo da caminhada. Porque até para ir para o céu, no crivo de Deus tem degrau da escada. Anjo tem asa para voar, mas no crivo de Deus, o anjo desce pela escada e sobe pela escada, para mostrar para nós que não podemos pular a etapa do nosso ministério. Se a etapa do teu ministério é erva amargosa, mastiga esta erva, vai dando glória a Deus, e lembra que Jesus está com você, mas não pula a etapa. Mas quando passa o período da erva, vai vir o período do maná, da codorniz, da água cristalina. Até o amargo Deus vai fazer virar potável. Quando passa o período da erva, vai vir o período do leite e do mel, da terra, das montanhas e dos vales, da uva, do figo e da romã. E Deus vai te dar casa, vai prosperar e vai abençoar. Mas não esquece do Senhor que te põe na terra. Então vive a etapa do seu ministério. Porque esta etapa, Deus está te moldando, Deus está te preparando, Deus está te lapidando, Deus está te usando, Deus está te preparando para coisa grande no seu ministério. Ficamos de pé, com a permissão do pastor que pediu para mim orar. E eu gostaria, se a sua esposa estiver aqui, vai lá, abrace ela, abrace a sua família, porque o Espírito Santo vai abençoar a sua casa. Obreiro com família abençoada, igreja abençoada, trabalho abençoado, ministério abençoado. Arrebaixou venaba xarabacai. Aleluia, a tua família
família é do Espírito Santo. O Espírito Santo vai cuidar dos teus filhos. O Espírito Santo vai cuidar da tua saúde. O Espírito Santo vai cuidar da tua esposa, de você, do teu ministério, da tua chamada. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Rebalai chovená siricalabacei. Jesus ainda está batizando com o Espírito Santo. Eu fui batizado com 14 anos de idade, pregando em cima do púlpito da igreja com o Espírito Santo, e nunca mais apagou esse fogo da minha vida, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso. Ó Jesus, abençoa esse irmão.